Olá pessoal, boa noite. Nós vamos falar hoje no capítulo 25 sobre Nabal, Abigail e Davi. Esse episódio, episódio de Davi, no capítulo 25, tem hora que a Bíblia ela relata alguns trechos em que a gente se pergunta por que Deus escreveu isso, qual que era seu propósito e qual que era seu intento. Mas olhando para esse texto, nós vemos Davi, que estava acampado, aqui Saul ainda não tinha morrido, e ele, o tempo que ele ficou acampado, ele esteve perto do acampamento de Nabal. E as ovelhas dele estavam ali e vou arrumar um pouco a luz aqui que está dando uns problemas aqui. E em nenhum desses momentos em que teve lá, Davi permitiu que os homens desse fossem lá e atrapalhasse ou que roubasse alguma ovelha de Nabal. E passado um tempo, Davi, precisando alimentar o povo que estava com ele, ele manda 2 dos seus servos lá e pede lá que eles vá até Nabal e que peça para ele umas reses de ovelha, né? Para que alimentasse o povo. Descendo lá, a Bíblia descreve que Nabal, ele era filho de Belial, ou seja, um homem mau, um homem de mau caráter, um homem ranzuzo, um homem brabo, um homem grotesco, um homem insensato, ou seja, a Bíblia sempre usa esse termo filho de Belial para expressar e denominar aqueles que se desviam da vontade do Senhor, se desviam dos preceitos de Deus e acabam caminhando para o mundanismo, para até mesmo Satanás. Porque se você olhar lá no Google, na Wikipédia, você vai ver que os cananitas, eles cultuavam Belial como um deus, mas ele é um deus demônio. Conta-se que ele foi criado, quando Deus criou Satanás, criou também Belial. Então, mas na cultura judaica, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, para o povo de Israel, quando se refere ao termo filhos de Belial, ele está querendo dizer pessoas de mau caráter. Tanto é que os filhos de Eli, eles eram sacerdotes, e Deus chama eles de quê? Filhos de Belial. Por quê? Porque eles estavam totalmente desvirtuados em relação à vontade de Deus na vida deles. Mas o interessante também aqui nesse texto é que nós vemos, e é sobre isso que eu quero falar com vocês, a resposta branda. O que a Bíblia diz? Que a resposta branda, ela desvia o furor. Davi, quando manda os homens lá, e Nabal pega e fala assim, olha, eu não tenho nada a ver com Davi, vão embora daqui que vocês não vão ganhar nada. Eles voltam e falam para Davi, olha, ele falou desse jeito, assim, assim. Davi fala assim, olha, ele está pagando mal pelo bem que eu fiz a ele, então eu vou descer lá, vou matar ele, vou matar todo mundo, e não vou deixar uma criança viva. Interessante que quando Abigail fica sabendo desse intento de Davi, ela se propõe no seu coração a apaziguar a situação. Interessante, né? Ela vai lá, ela monta no seu jumento, ela pega bastante pão, bastante uva, ela assa uns carneiros, vai lá e fala, olha Davi, não faça isso, deixa que Deus cobre, por que você vai querer vingar? Interessante também que nós vemos que Davi, ele sai de uma situação um pouco semelhante com Saul. Ele fala assim, olha, eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor é a vingança, né? E aqui ele pega e já muda completamente, fala assim, não, eu vou descer lá e vou matar todo mundo porque eles me afrontaram. Interessante que na nossa vida, por isso que a Bíblia fala que nós devemos estar sempre atentos e vigilantes, porque para que nós caiamos, mesmo num pecado que nós sabemos e que nós vivenciamos ele, ou que nós tenhamos vitória em determinado aspecto, pecado na nossa vida,
nós podemos cair de novo, mesmo que tenhamos experiência em relação àquilo. Foi o que aconteceu com Davi. Ele tinha experiência, porque ele tinha vivido aquilo com Saul. Mas um pouquinho mais para frente, ele esquece e ele intenta no seu coração matar Nabal e matar todos que tinha lá por causa de um quê? De uma afronta. Imagine se por causa de uma afronta que você recebe no trânsito, você desce do teu carro, você vai lá e mata toda uma família que está lá dentro daquele carro. Você vai lá, pega uma faca, pega uma arma, pega uma pedra, vai lá, se não tiver nada, você vai lá e briga e faz um escândalo danado. Por quê? Por causa de uma afronta. Interessante que Abigail, ela chega e fala assim, deixa o Senhor julgar a tua causa. No caso de Davi, no caso de Saul, quando Saul estava para ser rei, logo que ele chega, algumas pessoas falam assim, vai ser esse aí que vai ser o nosso rei? Zombando dele, né? E a Bíblia fala que ele se fez de surdo. Então, muitas vezes, nós como os cristãos, nós temos que se fazer do quê? De surdo. Agora, se fazer de surdo, isso não quer dizer que nós somos bobinhos, não quer dizer que o cristão é tontinho, não quer dizer que o cristão é um covarde, não. Quer dizer que o cristão, ele espera em Deus. Quer dizer que a vingança do cristão é Deus. Porque a Bíblia fala, bem-aventurado os mansos, pois eles herdarão a terra. A Bíblia não fala assim, bem-aventurado os bravos, bem-aventurado os nervosos, bem-aventurado aqueles que não levam desaforo para casa, bem-aventurado os ímpios, bem-aventurado os Nabal, não, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Timóteo também, ele fala que ao servo do Senhor não compete contender, e sim ser manso. Tem até um hino, né? Manso e suave, Jesus convidando. A diferença entre Satanás e Jesus ele é manso e suave. Ele fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Enquanto Satanás, a Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Muitas pessoas, à semelhança de Nabal, neste mundo, elas são energizadas, elas são movidas por Satanás. E você não sabe quem são essas pessoas. Então, muito cuidado quando você estiver andando no trânsito. Muito cuidado quando você estiver no seu trabalho, no seu emprego, na sua firma. Ou seja, em qualquer lugar que você estiver. Muito cuidado, porque Satanás vai usar essas pessoas para te destabilizar. Ele usa essas pessoas para tirar você do sério. Ainda mais quando ele sabe que você tem uma índole um pouco nervosa, ele vai usar essas situações para que você acabe causando escândalo. Então, se alguém buzinou para você, não retruque, não buzine de volta. Se alguém te xingou, não retruque. A Bíblia fala que se alguém ferir você na face, oferece a outra também. A Bíblia fala que se alguém pedir a tua capa, se alguém pedir alguma coisa, o teu cajado, dê também a capa para que leve. Quando a Bíblia está falando assim, ferir a tua face, ferir, dar um tapa no seu rosto, isso pode ser que não seja totalmente literário, porque a ofensa é um tapa que você leva no rosto. Mas se você esquecer aquilo e orar por aquela pessoa, a Bíblia diz que você vai amontoar brasas sobre a sua cabeça. Agora, se você quer ser um herói, quando alguém chega e fala assim, perdeu, me dá o celular, e você voa na garganta dele, ele pode matar você e você vai para o inferno. Não, desculpa, se você for um cristão, você provavelmente vai para o céu. Mas você agiu contra os princípios de Deus, agiu contra a vontade de Deus em relação à sua vida, porque a Bíblia diz que você deve ser o quê? Manso, sabe? Então eu deixo aqui a dica com você, para você. Quem que herdou o reino? Abigail, que era mansa, ou Nabal, que era ímpio, que era mau, que era briguento? Você quer herdar o reino? Então seja manso,
Siga o exemplo de Jesus, siga o exemplo da Bíblia que diz para você ser manso e suave para que você possa herdar a terra, tá bom? Valeu? Abraço, fica com Deus, até mais.